Existe chance depois da morte? Existe salvação depois da morte? A resposta é não. E essa resposta ela é, obviamente, à luz das Escrituras. Existem muitas doutrinas que ensinam erroneamente que nós teremos uma segunda oportunidade depois da morte, mas isso não é verdade e isso é uma grande armadilha e é extremamente perigoso, porque isso nos dá, de uma certa forma, uma certa liberdade, uma certa tentação de querer viver ao nosso modo, à nossa maneira, sem se preocupar com o dia do juízo final e sem se preocupar com o momento oportuno, que é o dia de hoje, é o agora. Bom, separei aqui alguns textos para fundamentar, para embasar essa resposta, né, essa negativa com relação à salvação depois da morte. E o primeiro está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos de 5 a 10, onde a palavra de Deus nos diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Próximo texto está lá em Isaías 55, 6 e 7, onde a palavra diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Outro texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, 1 e 2, que diz: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Ou seja, é hoje e é agora. E outro texto que está lá em Hebreus capítulo 3, versículos 13 e 14, onde a palavra nos diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Bom, todos esses textos juntos nos diz de maneira muito clara e muito óbvia que o tempo da oportunidade é hoje, o dia da salvação é agora, que não teremos uma segunda chance no pós-morte. Muitos textos são usados erroneamente para fundamentar, para contextualizar essa doutrina de segunda chance depois da morte ou de purgatório, enfim. E um deles está lá em Lucas 12:59, onde a parábola diz que uma vez que entregue ao juiz, o juiz entregará um meirinho e ele o colocará na cadeia e não sairá da cadeia até pagar o último centavo, né? Que traz a ideia de que o espírito, a alma vai ficar purgando ali até pagar o último centavo. Agora a pergunta que reina é: existe pagamento para o nosso pecado? Existe chance da gente pagar o preço pelo nosso pecado ou só Jesus pode fazer isso? Como então um espírito, uma alma ficaria ali purgando até pagar o último centavo se o nosso pecado não é passível de pagamento? Não existe possibilidade, né? Ou seja, aqui é quase que uma ironia, né? Ficaríamos ali até o fim de tudo, até acabar o mundo, até acabar, enfim, não tem outra chance. E outra confusão também que se faz, está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, que diz que apregoou-se para os espíritos em prisão. O espírito em prisão é o quê? Na verdade, o espírito se refere à pessoa viva, não a um espírito morto, e está falando dos homens que estavam andando em rebeldia, os antediluvianos, né, que viveram antes do dilúvio, que eram espíritos, que eram pessoas rebeldes, homens rebeldes que não davam ouvido à palavra. Então Jesus, ele em uma cristofania, manifestado, né, através do Espírito, pregou para esses homens rebeldes antes
do dilúvio, do período de Noé, no tempo de Noé. Então aqui não está falando de espírito de morto, literalmente, que estava num lugar preso, numa prisão que Jesus foi até lá pregar para esses espíritos. Não. Então nós concluímos que não existe segunda chance, o tempo da salvação é hoje, o tempo da salvação é agora, e não há nada que a gente possa fazer quando morrermos. Há apenas a vinda de Jesus, aquele que irá julgar as nações, os vivos e os mortos, conforme, né, ali a trajetória e o que aconteceu de acordo com a vida de cada um, né? Então, se nós temos um tempo e um momento para nos convertermos ao Senhor, esse dia é hoje e esse dia é agora. Que a gente não viva na ilusão de achar que vai ter uma segunda chance, que nós vamos poder nos apresentar diante de Deus lá no dia do juízo final e dizer: olha, Deus, me desculpe, eu não sabia que isso ia acontecer. Nós somos indesculpáveis perante a Deus e nós não teremos uma segunda chance. O tempo é hoje e o tempo é agora. Busque o Senhor enquanto se pode encontrá-lo. Que Deus nos abençoe.